Olá, galerinha do Seduc! Estamos de volta, dessa vez para a nossa aula de História. Eu estava aqui estudando, antes de falar com vocês, sobre os povos que vivem nas montanhas. Lembra que antes de nós sairmos de férias, estávamos falando sobre as pessoas que moravam no deserto? Pois é, agora é sobre as pessoas que moram nas montanhas, tá? Especificamente, eu vou falar sobre um povo que morava na montanha, cujo nome é Monks. Tem um H antes, mas se lê Monks, tá? É um grupo étnico da região do continente asiático, mais especificamente próximo da China, entre a China e o Vietnã. Esse grupo étnico mora ali há mais ou menos uns 300 anos. É muito tempo, né? E desde aquela época, eles estão mantendo suas culturas, suas tradições. É por isso que é chamado de grupo étnico, porque tem uma cultura homogênea, uma cultura parecida, uma cultura igual. Esse grupo étnico, eles têm o costume de plantar arroz. A maioria deles são camponeses e eles cultivam o arroz, a maioria. Cultivam outras coisas, plantam outras coisas, mas a maioria é o arroz. Outra coisa interessante sobre os Monks é as casas. As casas deles são feitas de madeira ou bambu, porque é muito comum naquela região. E as ruas são estreitas e de terra, de chão batido, né? Esses povos, as casas são bem pequenininhas, não tem luxo, dificilmente tem eletricidade, tá? Então ali naquela casa simples vivem geralmente famílias Monks. A cidade mais movimentada dos Monks tem um nome engraçado, tá? Eu vou até cantar uma musiquinha. Sapacururua, da beira da rua. Esse é o nome da cidade. Sapa é uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes, onde vivem alguns povos Monks. Bem próximo a essa cidade existe um mercado muito legal chamado de Bek Ha. Isso aí. Lá nesse mercado eles costumam vender carnes, roupas, os tecidos que eles confeccionam, animais. Então é um mercado onde muitos monks se encontram para comprar mercadorias de vários clãs, tá? Uma coisa que eu achei muito interessante da cultura monks que eu li foi sobre as roupas, as vestimentas. Por exemplo, o grupo dos monks, eles são divididos em grupos de cor. Os blacks, os monks blacks, eles costumam usar roupas com a cor um azul escuro parecido com esse aqui. Por quê? Porque na região onde eles moram é muito comum uma planta de nome índigo. O índigo produz uma tinta que dá ao tecido a cor azul escuro. O azul escuro. Então a maioria da roupa deles tem essa tonalidade. Já os monks flower, usam roupas de cores bem coloridas, cores claras, bem coloridas. Observe nas imagens como é interessante a diferença das roupas desses dois grupos de monks. Os monks também se amam e nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento entre os monks. Quando um jovem monk pretende se casar, ele geralmente procura uma moça de um clã diferente do seu. Ele leva um presente para essa moça e depois ela é convidada a passar alguns dias na casa dele. Lá eles se conhecem, desenvolvem uma amizade e combinam e marcam a data do casamento e combinam como será a cerimônia. Quando o jovem vai se casar, ele precisa pagar um dote para a família da noiva. Esse dote geralmente é dinheiro, mas pode ser outros presentes também. Quando ele se casa, a jovem, a moça, passa a pertencer ao clã do esposo. Se alguma coisa acontecer com ela, com o esposo, perdão, a família dele vai ter que cuidar dela
e dos filhos dela. Então ela não volta mais para a casa dos pais dela, mas vai continuar pertencendo ao clã do esposo, mesmo após a morte dele, tá? Outra coisa, nós vamos falar sobre os turistas, tá? Nessa região do Vietnã, é muito comum os turistas querem visitar as montanhas, tem paisagens muito bonitas. Então, muitos turistas procuram essa região para visitar. E os monks acabam difundindo sua cultura por causa disso. Os rapazes e as moças monks aprendem a falar o inglês para se comunicar com os turistas. E os turistas, além de deixarem dinheiro lá nas vilas dos monks, eles, quando voltam para o seu país de origem, difundem a cultura monk, porque eles vão gostar, provavelmente, né? Uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui é sobre a cultura do arroz. O arroz é muito comum, o plantio do arroz é muito comum nessa região da Ásia. E aí, quando eles plantam o arroz, geralmente os monks camponeses, os camponeses monks, eles não usam ferramentas sofisticadas, né? Geralmente eles plantam com a própria mão ou com ferramentas simples, ou eles usam algum animal para ajudar na plantação. O trabalho é muito difícil porque é feito em regiões muito alagadas, tem que ter muita água para plantar o arroz, mas eles gostam de fazer isso lá. E a maioria dos pratos típicos são feitos de arroz. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre os monks, né, que são povos das montanhas. Vejam que os hábitos deles são muito diferentes dos hábitos das pessoas que moram nas regiões desérticas, que foi o nosso assunto passado, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreva nos comentários para que nós possamos estar compartilhando alguma informação. Se vocês tiverem curiosidades também, podem estar compartilhando lá, tá? Valeu, um forte abraço, até a próxima!